Queridos, abram comigo a Bíblia, por gentileza, no Evangelho de Lucas, capítulo 6. Evangelho de Lucas, capítulo 6. Nós vamos ler dos versículos 6 até o 11 e vamos conversar hoje sobre um dos milagres de Jesus. É um milagre onde o Senhor cura um homem que está com a mão mirrada. Talvez você já tenha lido essa história e eu quero compartilhar algumas notas que o Senhor Deus colocou no meu coração. E eu oro com muita humildade e desejo que o teu coração esteja aberto a tudo o que o Espírito Santo tem para ensinar e ministrar nessa noite. Amém? Todo mundo achou aí? Eu sei que a gente faz a transmissão, faço sempre questão de ressaltar, nós transmitimos a letra através da projeção. Mas é importante abrir a Bíblia, saber onde o texto está. É importante tomar nota e, inclusive, sempre ressalto, eu não tenho problema algum com você mexer no celular durante a pregação, desde que seja para anotar alguma coisa. Já que você falou uma coisa aí que se eu não anotar agora eu vou esquecer, faz isso. Ou se você quer mandar esse link do culto para alguém, quer postar nas redes sociais, marcar a igreja, @Lírio Armação, fique à vontade, só não deixe nada roubar a sua atenção. Tamo junto? E rapaz, o pessoal não está junto não. Tamo junto? Glória a Deus. Vamos ministrar juntos nessa noite. Eu vou ler aqui, gente, na NVT. Tá bom? Tá na NVT. Tem como botar na NVT aí, Dudu? Por gentileza. Só para nós ficarmos alinhados. Lucas capítulo 6, versículos 6 a 11. Eu sempre trago uma Bíblia de papel por precaução. Inclusive essa Bíblia aqui, ela está mais para lá do que para cá, né? Já tem quase 20 anos essa Bíblia, e ela me acompanhou em muitos rolês que só realmente parando para te contar, mas eu vou ler aqui na NVT, no celular mesmo, para facilitar. Lucas 6, a partir dos 6, diz assim: em outro sábado, enquanto Jesus ensinava na sinagoga, estava ali um homem cuja mão direita era deformada. Os mestres da lei e os fariseus observavam Jesus atentamente. Se ele curasse aquele homem, eles o acusariam, pois era sábado. Jesus, porém, sabia o que planejavam e disse ao homem com a mão deformada: venha e fique aqui diante de todos. E o homem foi à frente. Então Jesus lhes disse: tenho uma pergunta para vocês. O que a lei permite fazer no sábado? O bem ou o mal? Salvar uma vida ou destruí-la? E depois, olhando para cada um ao redor, disse ao homem: estenda a mão. O homem estendeu a mão e ela foi restaurada. E com isso, os inimigos de Jesus ficaram furiosos e começaram a discutir o que fazer contra ele. Olha que interessante, esse relato do livro de Lucas, no capítulo 6 especialmente. Na verdade, o capítulo 6 traz uma sequência de milagres sendo realizados. Esse em especial traz uma conjuntura bem carregada da cultura e da teologia da época. Na teologia da época, na interpretação daquele momento, dentre outras coisas, para a elite religiosa de Israel, fazer um milagre no sábado seria proibido, seria algo errado, porque na verdade trabalhar no sábado é algo que, segundo a lei de Deus, eles aplicavam dessa forma. Agora, olha o perigo de muitas vezes nós sabermos do princípio, mas interpretá-lo de forma errada. Dizem por aí que a religião é uma das coisas que mais matam no mundo. Eu não tenho convicção disso, mas se eu olho para os números, para as notícias, para as situações, eu concordo que a religião é sim a motivação por trás de muitos males acontecendo no mundo. Você concorda comigo? Olha que interessante. Eu te garanto que a maioria das pessoas que matam em nome da religião, não todos, mas a maioria, está muito bem intencionado dentro da lógica da sua mente, dentro da lógica do seu coração. No fundo, aquela pessoa acha que está fazendo a coisa certa, mesmo que nós saibamos que essa pessoa está equivocada. Mas se você pede para essa pessoa explicar por que tirar a vida de alguém, por que cometer um atentado,
por que fazer o mal de alguma forma, você vai perceber que por trás desse mal há uma justificativa, inclusive teológica. Isso é muito perigoso. Olha como é perigoso você aprender algo da maneira equivocada. Por isso eu quero te convidar para que nesse ano, aproveite que o ano está começando, você invista no conhecimento da sua vida espiritual. Na nossa igreja nós temos, além dos cultos, além dos grupos de comunhão, tem curso de batismo, tem curso de discipulado. Os ensinamentos, eles estão de muito fácil acesso dos dias de hoje. Mas não perca a oportunidade de aprender as coisas da forma certa, amém? Tem ali o princípio do sábado nos 10 mandamentos, perdão. E é interessante que esse mandamento do Senhor de descansar no sábado, esse princípio que tem a ver com descanso, não fala sobre um cansaço de Deus. Deus primeiro descansa, depois Ele ordena: no 7º dia descansarás. Faço uma pergunta para vocês: Deus estava cansado quando descansou? Não. Então isso significa que o descanso não tem a ver apenas com a fisiologia, mas com um princípio espiritual. Lembro-me com muita alegria de uma pregação há algum tempo atrás do pastor Diogo aqui, onde ele falava sobre o descanso, o sábado, que no original é o Shabat, e ele trazia a aplicação de que a palavra Shabat pode ser aplicada para a nossa vida como um desista. Desista de fazer tudo nas suas forças. Mas a coisa foi passando o tempo e os líderes da lei começaram a interpretar de um modo equivocado. Por exemplo, eu vou trazer uma de muitas interpretações de rabinos judeus, tá? Não saia por aí dizendo: olha, Tiago falou que o judaísmo pensa assim. Não é isso. Tinham várias linhas de pensamento judeu. Eu vou te trazer uma como curiosidade. As pessoas perguntavam, afinal de contas, o que é trabalhar no sábado? Porque eu não quero errar contra a lei de Deus. E uma das linhas rabínicas dizia, por exemplo, que se alguém quisesse cuspir no sábado, que não cuspisse sobre a terra, mas que cuspisse sobre a pedra. Aí você me pergunta por quê? Porque cuspindo sobre a terra seria uma forma de o seu cuspe, a sua saliva, empurrar a terra, e então a terra estaria sendo arada no sábado. Então, se for cuspir, não cuspa na terra, cuspa na pedra. Tiago, isso é absurdo. Eu concordo com você, mas eu estou te trazendo sim um exemplo extremo, para você entender como o equívoco sobre o mandamento de Deus pode levar a uma atitude completamente distante da vontade de Deus. Você pode, e há o risco em nossas vidas, de nós estarmos sinceramente equivocados. Você reconhece que corre esse perigo, sim ou não? Precisamos ser humildes todos os dias, diante de Deus, e principalmente colocar diante do Senhor em oração a possibilidade de nós estarmos equivocados. E abre o teu coração para o que Deus quer te ensinar. Então aqueles mestres da lei estavam ali diante de Jesus num sábado. E Lucas nos fala que os mestres da lei estavam ali não para aprender de Jesus, mas para buscar uma ocasião contra o mestre Jesus. É interessante que diante de Jesus sempre há 3 tipos de pessoas. Eu não sei na qual você se encaixa, mas eu espero que você sonde o seu coração e Deus vai ministrar sobre a sua vida. O primeiro tipo de pessoas são os mestres da lei, os fariseus daquele tempo, nesse contexto, nesse texto. Os fariseus estavam constantemente próximos a Jesus e ao mesmo tempo, que contraditório, distante dele. E é tão comum, infelizmente, que nós estejamos tão próximos de Jesus, tão próximos de um culto, tão próximos de um ritual, mas completamente distantes do Senhor. A coisa chega a ser tão grave que esse mesmo Jesus, num determinado momento, ele olha para a elite religiosa de Israel, a saber, os fariseus, e diz: vocês honram a Deus com os lábios, mas o coração de vocês está distante desse mesmo Deus. Você pode até fazer uma cara e fingir algo para alguém, mas diante de Deus, o profundo e o oculto do seu coração está exposto. Agora, a ideia não é você mudar porque Deus já sabe. Tiago, me descobriram, então vou mudar. Não, a ideia não é essa.
A ideia é que você desfrute um pouco mais do Senhor. Eu te faço uma pergunta: quanto você pagaria para poder estar tete a tete com o Mestre Jesus? Ah, Tiago, mas nós já temos Jesus todos os dias. Não, mas não é disso que eu estou falando. Estou falando de vê-lo fisicamente na sua frente. Rapaz, Tiago, eu queria estar lá no milagre tal. Queria estar lá naquela história. Eu ouvi crente falar assim: não, Tiago, eu queria voltar naquele tempo ali para pegar Judas, rapaz. Ele não ia morrer enforcado na corda, nem eu mesmo ia enforcar ele antes de fazer aquilo com o mestre. São os Pedros da vida, né? Nunca te trairei, Jesus. Não te deixarei entregar. E é interessante que aquelas pessoas, elas estavam diante de Jesus e não conseguiam desfrutar de Jesus. Isso é uma coisa tão séria, que Jesus, ele nasce em Belém por uma determinada ocasião, mas ele cresce em Nazaré. Jesus começa o seu ministério público aos 30 anos de idade. E um povo, uma cidadezinha, Nazaré não era uma cidade muito grande, na verdade, era uma vila, seria hoje uma vila, centenas de pessoas em Nazaré. Jesus cresce ali. Quem cresceu em cidade pequena aqui, gente? Cidade pequena, aqui, ó, várias pessoas. Eu também cresci em cidade pequena. Cidade pequena tem o ponto positivo, né? Muitas coisas, descanso e tal. Pô, ambiente de zona rural, maravilha. Mas também você não pode fazer nada de errado, velho. Uma das minhas alegrias a vir para a cidade grande de Salvador, um dos primeiros pensamentos meus foi assim: rapaz, graças a Deus, agora finalmente vou pecar em paz. Graças a Deus que Jesus fez a obra antes do pensamento tomar ação. Mas brincadeiras à parte, todo mundo em Nazaré conhecia Jesus. Tinha um cara que cresceu com Jesus. Tinha um cara que viu Jesus crescer. Tem um cara que cresceu depois de Jesus. Todo mundo conhecia Jesus. Mas sabe uma cidade que Jesus não realizou nenhum milagre? Nazaré. Na verdade, a Bíblia fala que Jesus, ele vai na sinagoga de Nazaré. Ele lê um texto que na nossa Bíblia é equivalente a Isaías. Aquele texto que fala assim: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, Ele me ungiu, parará, parará. Aquele texto é messiânico. Então ele lê o texto, aí depois ele levanta a cabeça e fala assim: hoje se cumpriu a Escritura. Basicamente ele estava dizendo: eu sou o Messias. A Bíblia fala que as pessoas se enfureceram tanto que agarraram Jesus, levaram ele para próximo de um precipício e tentaram matar Jesus. O relato bíblico fala assim: Jesus passou por entre eles e foi embora. Eu não sei se Jesus fugiu fisicamente ou se ele teve que dar o tchan do invisível para poder sair dali. Mas o que eu sei é que algumas pessoas moraram 30 anos do lado de Jesus, 30 anos do lado de Deus, e não perceberam que Deus estava ali. Quantas vezes nós deixamos de desfrutar das coisas de Deus porque nós achamos que Deus só está nas coisas espetaculares? Quantas vezes nós deixamos de viver coisas espetaculares dentro da simplicidade porque desprezamos as coisas simples? Eu oro para que nunca o nosso coração seja encontrado como os dos fariseus, que estavam sempre próximos de Jesus e nunca aprendiam com Jesus. Mas tem um segundo tipo de pessoas, são os caçadores de milagres. Os caçadores de milagres, eles ouviam falar sobre Jesus e eles iam para onde Jesus ia. Tem vários textos bíblicos onde a palavra de Deus nos fala que as pessoas apertavam Jesus, buscavam Jesus. Tem um milagre lindo da mulher do fluxo de sangue, que ela tem uma ideia sensacional. Ela falou: não vou conseguir pegar esse cara, se eu tocar na veste dele, eu vou só tocar na veste e ir embora. Quando ela toca na veste, dispara tudo. Interessante isso. Mas os caçadores de milagres, embora vivam coisas extraordinárias da parte de Deus, muitas vezes eles perdem a chance de se aprofundar com o Senhor. Afinal de contas, eles só estão em busca dos milagres. São aqueles fiéis sazonais, que só vêm buscar ao Senhor quando tudo deu errado na vida deles. Você conhece alguém assim? Rapaz, já me veio uns 3 nomes na mente aqui, não posso falar. Mas se quando a coisa aperta, a pessoa é mais escondida que o mestre dos magos, mas ela brota lá no WhatsApp, no Instagram, até ao vivo mesmo. Eu falo: irmão Tiago, quanto tempo? Querido, graça e paz, ora por mim. Eu não quero julgar essas pessoas, a ideia não é essa, e nem ridicularizar. Mas para os caçadores de milagres,
Jesus dava ensinamentos que eles não pegavam. Por que eles não pegavam? Porque o coração deles não estava interessado naquilo. É como se, por exemplo, na hora dos avisos, você voasse a atenção na igreja. Porque você fala assim, os avisos, pô, mesma coisa e tal, pô. Deixa eu ver aqui o celular, deixa eu ver tal coisa, deixa eu ir no banheiro, deixa eu beber água, blá, blá, blá. Aí quando acontece algo importante na igreja, não estava sabendo, poxa, mas avisou todo o culto. Por quê? Porque no fundo, por mais que tenha entrado um som no teu ouvido, o teu coração não estava atento. Quem está entendendo? O problema de ser um caçador de milagre é que Deus nos enviou Jesus e muitas vezes nos apegamos tanto ao milagre que desperdiçamos a chance de estar com o Deus do milagre. Quem já assistiu aquela série The Chosen? The Chosen. Vou dar um pequeno spoiler. E tem um spoiler na série, embora a série é Bíblia, tá, gente? Não é lá da Bíblia, não tem muito spoiler, né? Mas tem uma parte que é uma licença poética que eles usam. Não está registrado na Bíblia, é uma licença poética que eles usam. E na minissérie The Chosen, que é sobre a vida de Jesus, dos discípulos, tem 2 Tiagos que são discípulos de Jesus. Aí a série chama de Tiagão e Tiaguinho, né? No meu GC lá só tinha um Tiago. Chegou outro Tiago do meu GC. O outro Tiago tem 2 metros de altura, grandão. Ele virou Tiagão, eu virei Tiaguinho. E aí é interessante que um dos Tiagos, não me lembro agora qual é, lá na terceira temporada, ele na série é manco, né? Ele anda com cajado, ele é manco. E aí chegou aquela parte que Jesus manda os discípulos irem pelas aldeias curando enfermos. Aí um discípulo fica olhando para o outro, falou, rapaz, a gente vai curar? Como é? Você vai fazer um ritual aí, você vai, né? Digimon, Digivolve, né? Pokémon evolui alguma coisa? Não, eu estou mandando, vocês vão e aparecer um doente, você impõe a mão, vai curar. Aí Tiago pede para poder ter uma conversa com o mestre, né? Tá todo mundo surpreso assim. Imagine, velho. Ei, Fred, deixa eu te dar um superpoder. Fala, Fred, a partir da semana que vem, no teu trabalho, você vai ter o superpoder de curar. Rapaz, você fica assim, não. Aí Tiago chega para Jesus e fala, Jesus, eu quero conversar com você. Tiago chega mancando, né? Quero conversar com você. Aí Jesus, pois não, Tiago, diga aí. Jesus, você falou que a gente vai, né? Nas aldeias, curar e tal, aquela coisa. Aí Jesus, eu estou aqui mancando. E aí? Como é que eu vou curar alguém se eu estou mancando? É interessante que Jesus ele traz um discurso. Aí você vai ter que assistir a série. Mas Jesus traz um discurso onde ele coloca no coração do Tiago o seguinte. Ele fala, olha, muitas vezes você vai inspirar alguém curando a pessoa. Outras vezes você vai inspirar alguém a me servir, mesmo que eu não faça aquilo que você quer. Às vezes, o teu maior testemunho é um milagre que você recebeu. Outras vezes, o teu maior testemunho é um milagre que você não recebeu, mas ainda assim você mostrou que o teu coração permaneceu em Deus. O problema de ser um caçador de milagre é que você fica limitado. Se Deus fizer, glória a Deus. Você fica até famoso, sai gravando DVD, contando tua história. Mas e se Deus não fizer? Aí vem o terceiro nível, o nível dos discípulos. Os discípulos eram aqueles que nem sempre recebiam milagres, mas eles compartilhavam do coração de Jesus. Em diversos ensinamentos que hoje temos a Bíblia para estudar, meditar, refletir, mergulhar, os discípulos ouviam a pregação de Jesus e falavam assim, rapaz, não estou entendendo nada, Jesus, aquilo que você falou e tal, e Jesus tem que explicar. A ponto dos discípulos falarem assim, irmão, por que você falou de uma forma tão complexa, tão difícil? Aí Jesus fala assim, é porque eu não queria que eles entendessem, mas a vocês eu apresento os meus segredos. Ouça uma coisa, mais do que colocar a mão no bolso de Jesus, nós somos convidados a compartilhar do coração de Jesus. E não há riqueza maior do que o mestre abrir as profundidades e os segredos do céu com você. Agora tem coisas que nós só aprendemos mediante cenários de dificuldade. Então se faça a pergunta, se você é um fariseu que está próximo de Jesus, mas não desfruta dele, se você é um caçador de milagres, ou se você é um discípulo. Eu não sei o que você é, mas eu sei o que você é chamado para ser. Nós somos chamados para sermos discípulos de Jesus. Quando Jesus comissiona os 12, e ele comissiona na verdade a igreja, ele fala assim, ide e pregai e fazei
discípulos, se um dia a palavra chegou para você, é porque Deus, Ele pode realizar milagres na sua vida, mas acima disso, Ele quer te fazer um discípulo, uma discípula do Senhor. Quantos recebem essa palavra aqui? Agora o interessante é que, muitas vezes, quando nós estamos com o coração fechado para Deus, nós não percebemos algumas contradições que ocorrem em nossa vida por conta da religiosidade. Afinal de contas, a religiosidade, ela transforma o nosso coração num tribunal. Eu odeio fazer isso, mas eu vou ter que fazer. É só para beber água. Olha para a pessoa que está do seu lado e diz assim: a religiosidade transforma o seu coração num tribunal. Só para beber água. Continue me amando. Aí só para não perder o costume, que eu estou com a Bíblia de estudo pentecostal aqui. Essa é aquela, viu, Isaac? A gente aqui, irmão, durex aqui, ó, esmiliguido. O negócio aqui tá terrível. Só para não perder o costume, eu vou dizer assim: vocês falaram muito baixo, fala mais alto para a pessoa que está ao seu lado. A religiosidade transforma o teu coração num tribunal. Gente, isso é tão grave. Olha o detalhe do texto. Observa para mim, por gentileza, Dudu, coloca o versículo 11 na tela para todo mundo ler junto aqui. Olha o detalhe que está aqui, ó. Com isso, final de tudo aqui, spoiler, Jesus vai curar o cara, viu? Mas vamos lá, versículo 11. Com isso, os inimigos de Jesus ficaram furiosos e começaram a discutir o que fazer contra ele. Essa é a NVT. Tem traduções que vai dizer assim, ó: começaram a planejar como matá-lo. Olha o detalhe da coisa. Os caras ficaram furiosos porque Jesus curou no sábado. Não pode, é contra a lei. Aí eles saíram de lá e planejaram matar Jesus. Sabe o que a religiosidade faz? Ela amplia a gravidade do pecado do outro e ela diminui a gravidade do seu pecado. Então, quanto mais religiosos nós ficamos, mais aumenta a nossa régua moral para punir o outro. E cada vez menos enxergamos o quão distante nós estamos de Deus. O problema da religiosidade é que, dentre as outras coisas, você vai se achando cada vez mais parecido com Jesus, mas aos poucos vai cada vez mais ficando diferente dele. Não seja, e cuidado, não seja um religioso a ponto de tentar fazer algo em nome de Deus, fazer algo contra Deus em nome de Deus. O problema da religiosidade é que, salvo um ar-condicionado muito forte, um freezer muito forte, as coisas elas vão esfriando aos poucos, né? Não sei que você bote uma garrafa que proteja a temperatura. Se você bota uma água quente, por exemplo, na geladeira, ela vai ali perdendo o calor aos poucos. Se você colocar e tirar na mesma hora, você não percebe, mas a água já trocou o calor ali. Se deixar passar um tempo, você percebe a diferença. A religiosidade não é algo que salta aos nossos olhos de vez. A religiosidade vem nos transformando aos poucos, de modo quase que imperceptível. Meu Deus, Tiago, então como fazer para não ser refém dessa religiosidade? Não ter um coração tão enganado assim, eu quero fugir disso, como que eu posso fazer? Nós precisamos, dia após dia, permanecermos humildes diante do Senhor, diante da palavra de Deus e abertos aos ensinos do Senhor. Senão, aos poucos, você vai se distanciando, e quando você vai ver, você vai até a beira do precipício, não percebe. Vou contar um detalhe para vocês. Quando eu estou cantando aqui, gritando, dando glória a Deus, eu venho aqui na frente direto, né? Que eu fico aqui, rapaz, a igreja cantando junto da hora. Vai ter um dia, pastor Diogo, que eu vou, se botar mais uma fileira aqui, eu vou me jogar na galera, velho. Negócio muito louco. É uma sintonia, uma coisa assim, o alírio é diferente, velho. É uma coisa assim que, graças a Deus. E aí tem hora que eu fico aqui, que eu tô meio que de olho fechado, não sei quem percebe, mas eu tento botar o pé aqui, ó, porque às vezes, meu irmão, tem que saber qual é o limite. A religiosidade, ela te faz se aproximar do abismo sem perceber. Quem lembra daquele rapaz, o Ginho Ouro Preto, de Capital Inicial, né, aquele cantor, que ele teve uma queda grave, quase ele morre, porque ele estava cantando no show, assim na beira do palco, não percebeu, pulou em falso, caiu, tem uma situação de saúde complicada por causa disso.
a religiosidade vai te roubando de Deus sem que você perceba. Cuidado, para que você não seja como um fariseu que está próximo a Jesus, mas não consegue receber de Jesus. Mas aí, Jesus começa a pregar e tem um cara que está com a mão, está com uma certa deficiência na mão, chamada mão mirrada. A mão dele não se desenvolveu direito. E aquilo era uma questão terrível para aquele tempo. Deixa eu te explicar, porque não é apenas uma questão fisiológica do mau desenvolvimento da mão, do membro. Mas em Israel, essa mesma elite religiosa entendia que se alguém tivesse uma enfermidade, uma deficiência motora, um mau desenvolvimento do membro, que era o caso desse rapaz, essa pessoa estava sendo fruto de uma maldição de Deus. Então, não era apenas uma limitação física, mas era um escanteamento moral. Certamente esse rapaz vivia escondendo a mão, porque mostrar a mão mirrada, segundo a cultura da época, era mostrar que Deus está te punindo por algo de errado que aconteceu na sua vida ou na sua família. É basicamente dizer: Deus não gostou de você e colocou uma maldição sobre você. Aquele homem está com a mão mirrada. Provavelmente ele está numa condição ali escondendo a mão, ou quem sabia que ele estava com a mão mirrada não lhe dava tanto crédito. E Jesus olha para aquele homem e chama ele para o centro. Rapaz, tem hora que a gente tenta se esconder e Jesus coloca o holofote em cima da gente, né? Mas sabe o que aqui isso nos ensina? É que toda cura, ela passa por um processo que envolve exposição. Toda cura passa por um processo que envolve exposição. Agora, trazendo o comparativo, o pecado não é, por exemplo, algo que você cura com um band-aid, não é um arranhãozinho pequeno. O pecado é o grave. Se você precisa de uma cirurgia profunda em algum órgão do seu corpo, uma equipe médica vai precisar te abrir no meio para poder te operar e te transformar. Você vai ter que estar exposto a situações que você não gostaria. Porém, muitos, não todos, mas muitos dos processos que Deus opera em nossa vida envolve situações incômodas que, se nós pudéssemos fugir, nós fugiríamos. Mas Deus, como Ele sabe que a gente fugiria, muitas vezes Deus, Ele vai nos cercando sem nem a gente perceber, vai nos cercando sem nem a gente perceber, até o ponto em que você sempre acaba diante do Mestre Jesus. Se você tem um chamado na sua vida, não adianta fugir, o teu chamado vai te perseguir. Se você tem uma promessa de Deus na sua vida, não adianta fugir, a promessa vai te perseguir. Se você tem algo do Senhor na sua vida, e talvez alguém aqui possa dizer: Tiago, eu sou essa pessoa, não adianta correr. Queridos, Jonas pegou um barco para uma cidade completamente diferente. Deus falou lá de cima: vai afundar esse barco todo aí, mas você não vai conseguir fugir de mim. Ninguém escapa das mãos do Senhor. E até mesmo alguém que fica a vida inteira fugindo de Deus, um dia se encontrará com o Mestre. É preciso entender que Deus nos persegue porque Ele nos ama. Tem aquela música, não precisa puxar não, avisar que agora não é aquela não, aquela é outra aqui agora. Que é... Eu combinei um negócio com o Isaac, não é aquela agora não. Mas tem aquela música... Teu amor é como de um pai e de um irmão. Precisa tocar não? Como a garra de um leão, assim como nenhum outro. Violentamente persegues e me abraças, me envolves em quem tu és. Aí eu estava ouvindo a primeira música do louvor hoje, quem lembra? Furioso Oceano. Furioso oceano, vem fluir dentro de mim, estou me afogando em ti. Deus, Ele nunca vai te abandonar. Seja por te consolar, ou seja por te perseguir. Mas Deus nunca vai deixar de correr atrás de você. Aí você escolhe quando se entrega, se agora ou se resiste mais. Paulo teve que cair e ficar cego. Eu espero que nós não cheguemos a esse ponto, porém observe que ficar cego é coisa boa, gente.
Ainda mais a experiência de Paulo. Paulo estava andando no lugar, de repente vê uma luz, um clarão, sei lá como foi. Ele começa um diálogo com Deus, ele cai, fica cego e tal, e vem uma voz lá do céu, do além, voz vem do além. Saulo, Saulo, por que me persegues? Rapaz, na hora ia desmaiar, velho. Falar, rapaz, sei lá, velho. O que é que você quer que eu faça? Situação terrível. Ele fica 3 dias cego, a experiência dele está registrada lá em Atos, mas é interessante que, por mais doloroso que foi aquele encontro, por mais impactante que foi aquele encontro, Deus sabe do tipo de encontro que você precisa. Nós muitas vezes queremos correr de situações que Deus sabe que nós precisamos. Por quê? Porque às vezes, a maioria das vezes, se for mais suave do que é, a gente não percebe. Se for mais suave do que é, a gente descarta. Então o Senhor se apresenta para nós da forma necessária. Talvez, se aquele homem da mão mirrada soubesse que ele seria chamado à frente da igreja naquele dia, ele nem iria. Rapaz, eu lembro de uma história. Tem um pessoal que me acompanha do interior, né? Que eu cresci, não posso contar muita coisa não. Mas teve um pregador lá, pregando na minha igreja lá no interior. Eu cresci nessa igreja, né? Aquele pregador que revela tudo, revelava RG, CPF, revelava teu pensamento, revelava tudo, irmão. Aí fizeram um congresso na igreja. Esse pregador pregou 3 dias. Então no primeiro dia, ninguém conhecia ele, primeiro dia, né? Rapaz, Deus usou assim de maneira poderosa. Revelação, cura, salvação. A pregação do cara era a Bíblia pura, uma coisa assim de Deus, do céu. Aí no segundo dia a igreja lotou, porque cidade pequena, né? Pô, tem um profeta e um missionário aí. Segundo dia, no sábado, a igreja lotou. Quando começou a revelação, um monte de curioso se aproximou. Quando percebeu que o cara estava revelando pecado, vazaram. Mas não era nem revelar pecado no sentido de envergonhar nem nada, mas era um nível de quebrantamento que às vezes Deus traz ali, que sabe. Aí eu lembro perfeitamente algumas situações. No domingo, quando esse cara começou a pregar, igreja lotada, na palavra todo mundo lá. Quando o cara começou o processo de novo, de falar, ele não estava nem revelando pecado, mas estava só revelando a vida, sabe? Olha, Deus tem isso na sua vida, aquela profecia muito certeira, aquela palavra de conhecimento muito certeira. Rapaz, teve algumas pessoas, vamos levantar, tem que ir embora, não sei o que e tal, porque começaram a ficar com medo. Irmão, se Deus avisa para você algumas coisas, você corre dele. Alguns homens de Deus tentaram fugir do chamado. Olha para Moisés. Deus até se irrita com Moisés, porque Deus está dizendo, estou te chamando, vou te capacitar, vou te encher, vou te levar, e vai dar tudo certo. Deus está dando todas as garantias a Moisés. Moisés está lá, mas sei lá, cara, chama outro aí, tipo, hoje não, né? Já viu aquele programa como é, Saulo? Aquele programa lá do Rodrigo Faro? E o cara se apresentava, como é? Não, Faro? Que coisa? Era isso? Ah, não, entendi. Deixa eu contar para vocês que é muita piada interna. Tinha um programa de formar casais na Record, era Record? Do Rodrigo Faro. Não sei quem lembra aqui desse programa, gente? Só denunciando a idade aqui, né? Vai terrível ver a galera falando assim, esse cara deve ser muito velho. E aí a nossa diversão do sábado, da minha época, poxa, eu tô ficando velho mesmo falando isso, da minha época, diversão do sábado era ligar a televisão, aí ficava uma bancada, na maioria das vezes eram mulheres, às vezes eles trocavam, na maioria das vezes eram mulheres, ficavam ali avaliando, aí entrava o cara, o candidato, né? O candidato para poder formar casal. Aí o cara entrava, tal, como é seu nome? Meu nome é fulano, tal, você faz o quê? Não, a profissão é essa, não sei o quê, eu estou aqui buscando um relacionamento sério, buscando alguém para a vida toda, não sei o quê. Os caras falavam bonito e tal, não sei o quê. Rapaz, tinha cara que era assim, 10 de 10. O cara era bonito, falava bem, pelo que ele falava da vida dele, a situação dele era bem resolvida, um cara assim para frente e tal. Não é possível esse cara estar solteiro. Aí, Rodrigo Faro perguntava para as meninas, né? E aí, fulana, quer ir lá no sofá conversar com ele? Não, Faro, hoje não. Ah, então amanhã serve? Bora ver, tal, hoje... Gente, quantas vezes Deus está na nossa frente e nós falamos, hoje não. Ó, Tiago, a palavra está maravilhosa, Deus está falando comigo, mas hoje não, cara. Não é você que decide o calendário de Deus, é Deus que tem uma agenda para a sua vida.
E é por isso que muitas vezes Deus chega sem você esperar, porque se você esperasse, você fugiria. Mas Deus tem a coisa certa no tempo certo para você. Só que para usufruir da história que Deus tem para você, para esse cara entrar na história da Bíblia, estamos falando dele hoje, filho, vem aqui para o meio. Aí ele deve ter chegado lá, eu não sei como a mão dele estava, mas Jesus fala assim, ó, estica a sua mão. Rapaz, Jesus tem um negócio assim, eu sou apaixonado por Jesus, velho. A mulher lá do poço, né? Me dá um pouquinho de água. Você é judeu, não vou te dar água. Se você soubesse quem eu era, você que me pediria água. Então me dê essa água. Vai lá chamar teu marido. O quê? Você conversa assim do nada, me dá um copo d'água aí e tal. Não te dou água não. Se você soubesse quem eu sou você que me pediria água. Então me dê a sua água. Vai lá chamar teu marido. O que tem a ver com isso? A mulher deve ter regalado os olhos e ele fala, você não tem marido porque você já teve 5 e o que você está agora. Aí Jesus chama um cara para o meio, aí fala assim, agora estica a sua mão aí. É preciso expor para curar, mas é expor da forma certa. Eu não estou te convidando a, por exemplo, você chegar na rede social, em sua casa, no Instagram, e colocar lá no Stories, aqui, todos os meus pecados aqui no Stories, porque o pregador lá falou para expor. Muitas vezes a exposição errada é até uma forma de você colocar o orgulho do teu coração para fora. Aqui, ó, eu exponho mesmo, não tenho vergonha. Não é assim, gente. É preciso expor para a pessoa certa. Agora, por que muitas vezes não somos libertos? Porque expomos para o Jesus espiritual, o Jesus invisível, mas não confessamos para o Jesus visível. Tiago, quem é o Jesus invisível? É o que está no céu. Quem é o Jesus visível? É o que está do seu lado aí. Lá na carta de Tiago, Tiago fala assim, ó, confessai as vossas culpas uns aos outros, para que sareis. Quando você chega no teu quarto, você cometeu um pecado, você se ajoelha e ora a Deus, fala assim, Deus, cometi tal pecado, me perdoe, estou sinceramente arrependido. Deus ouve a tua oração, amém? Ele te perdoa. Mas por que tem pecados que nós, mesmo estando sinceramente arrependidos, a gente não consegue se libertar? Porque nós recebemos o perdão, mas não recebemos a cura. Dizem por aí, posso estar até falando errado, mas é o exemplo que me veio, que é meio nojento. Você vai, continue me amando até o final dessa mensagem pelo menos. Quando era criança, toda criança já teve aqui, ou quase todas, o tal do furúnculo. Quem já teve furúnculo aqui, gente? Então vocês estão proibidos de ficarem com o nojinho, tá? O tal do furúnculo tem um negócio do carnegão, né? Posso estar falando a maior besteira do mundo aqui, mas todo mundo está me entendendo. O tal do carnegão, sempre falavam na infância assim, olha, se não tirar o carnegão, o furúnculo volta. Ele se manifesta de outra... Quem já ouviu isso aqui, gente? Então se é fake news, todo mundo aqui caiu, está todo mundo junto, vai todo mundo... Mas é interessante que tem pecados que você até espreme lá o pus, tira aquela infecção, fala assim, a partir de hoje eu não faço mais. Fiz um voto com Deus, estou crente, furioso, oceano, vem aqui me curar e tal, e você está aqui no culto de quarta-feira ouvindo a palavra, rapaz, aquele homem foi curado, eu vou ser transformado agora, e você vai cair no mesmo pecado. Por quê? Porque o perdão vem quando você ora, a cura vem quando você confessa. Até porque a confissão, ela envolve uma exposição que vai te mostrar o quão danoso é o pecado que você comete. Quando você confessa a Deus no seu quarto, você não tem tanta noção do quão danoso é aquele pecado. Quando você precisa confessar para alguém, o nível de vergonha, digamos assim, que você passa, te dá uma noção do quão grave é aquilo que você cometeu. Se não fosse grave, você não tinha vergonha de falar. Você não ia sofrer tanto, suar frio, ficar desesperado, nervoso, tremendo, querendo esconder. Então, a cura envolve exposição. E muitas vezes nós temos medo da exposição porque achamos que Deus quer o nosso mal e não confiamos que Ele quer o nosso bem. Pensa comigo, imagina que você é uma casa. Não é que você tem uma casa, você é uma casa. E Jesus entra nessa casa. No teu coração, Jesus entrou ali na sala de estar.
E aí Jesus entra lá e você começa a apresentar a sua casa para Jesus. Fala aqui, olha Jesus, isso aqui é a sala de estar da minha casa. É quem eu sou, é o meu diploma, é o meu estado civil, é o que as pessoas conhecem, que essa aqui é a minha sala. Aí você leva daqui a pouco Jesus para a cozinha. Jesus, aqui é a cozinha da minha vida. Cozinha aqui é, sei lá, tal área da minha vida, tal. Jesus, isso aqui é o banheiro, tal. Olha, acabamento legal aqui no banheiro, o azulejo coloquei aqui, né? A telha assim, o box, tal, o vaso sanitário, o porcelana, negócio terrível. Aí você vai apresentando sua casa toda para Jesus. Aí tem um quartinho lá no final que você nem leva Jesus lá perto. Jesus fala assim, e essa porta aqui? Não, isso aí, mas aí, deixa pra lá isso aí é outro rolê isso aí, entendeu, Jesus? Não, mas eu quero ver lá dentro. Não, Jesus, só para depois, tal. Eu preciso ver lá dentro. Por quê? Porque agora que eu entrei na sua vida, eu sou o teu dono. Para o visitante, você nega. E para o dono? Aí sabe qual é o problema? A gente pega toda a nossa podridão e coloca num quartinho e fecha lá, para ninguém ver. A gente não resolve, a gente esconde. Uma coisa é resolver, outra coisa é esconder. A maioria de nós prefere esconder do que resolver. Só que se você pega, vamos pegar aqui, gente. Eu nem vou dar exemplo aqui para nego não vomitar aqui. Mas vamos lá. Você pega uma coisa muito nojenta, que fede. Aí você fala, bota no quarto aí, porque a gente vai receber visita agora, não tem tempo de resolver e tal. Fechou a porta do quarto. Se você não tira de lá, o que é que vai acontecer? Primeiro o quarto começa a cheirar mal. Mas vai chegar uma hora que é a casa toda cheirando mal por causa do que está dentro do quarto. Você pode passar desinfetante, você pode passar qualquer produto de limpeza, bom ar, tudo que você imaginar, se você não tirar a coisa podre dali. E aí às vezes a gente guarda tanto que quando nós abrimos a porta do quarto, o cheiro está muito pior. Quanto mais você demora de abrir a porta do quarto, pior fica. Porque você tem vergonha. Quando eu era pequeno e levava algum amigo lá para casa, minha mãe ficava chateada assim, Tiago, você não avisou, a casa está uma bagunça. Eu pensava, pô, a casa é uma bagunça, velho, não estou nem aí, meu amigo não está nem aí para a casa é uma bagunça. A casa do meu amigo é mais bagunçada que a minha. Quando eu comecei a morar sozinho, primeira vez na vida, eu não queria receber ninguém em casa. Por quê? Porque a casa estava assim, uma bagunça. Aí alguém falou assim, Tiago, vou na sua casa agora. Eu olhava assim, rapaz, não venha não, o negócio aqui, a situação está caótica. Tiago, se eu for na sua casa hoje, irmão, pode estar o mais limpo que for. Quem é dono da casa sempre acha que pode melhorar um pouco, mas não é verdade? Agora, nós precisamos lidar com as coisas que estão apodrecendo na nossa vida. Jesus fala assim, ó, estende sua mão. O cara toma a decisão de estender a mão. Jesus força alguém a algo, gente? Sim ou não? O cara toma aquela decisão de estender a mão, misericórdia, passei do horário, me perdoe, já vamos terminar. Rapaz, me emocionei aqui, velho. Me perdoe, gente. Vocês me amam? Então já vamos encerrar. 2 minutinhos, quem me dá 2 minutos aqui? 2 minutos. 2, 4, 6, 10, maravilha. Olha que interessante. Jesus manda o cara estender a mão. Tem o diálogo com os fariseus. Jesus cura o cara. E os fariseus saem de lá furiosos. Observe. De todas as pessoas que estavam ali, provavelmente quem menos sabia sobre Deus era aquele doente. Havia ali mestres da lei, pessoas que sabiam a palavra do Senhor de cabo a rabo, pessoas que poderiam ensinar para você toda a teologia judaica. E tinha um homem deficiente. Todos os grandes mestres da lei que conheciam tudo sobre Deus e teologia saíram de lá da mesma forma ou até pior. Mas aquele homem doente foi o único que saiu de lá transformado. Sabe por quê? Tudo passou pela decisão de ele obedecer a Deus e expor a ferida dele para Jesus. O que vai contar na sua vida não é o quanto você conhece de teologia, não é o quanto você conhece de letra, não é o quanto você sabe falar sobre Jesus e avaliar Jesus, mas é o quanto você se expõe para ser curado sobre Jesus. E aí a cura muitas vezes não acontece porque a gente acha que Deus vai fazer algo ruim conosco. Aí você não topa o processo de Deus.
É como se você falasse assim, ó, Deus, eu tenho um plano melhor do que o seu. Hoje não. Aí vem aquela música, né, Isaac? Aquela agora. O amigo que eu encontrei me surpreendeu. Fique de pé, vai parecer que está acabando. Quando todos me deixaram, Ele me acolheu e sarou minhas feridas, das algemas me livrou. Lhe falei do meu dilema e Ele me escutou. Lhe falei do meu passado e me perdoou. Aleluia. Isso teve um alto preço que Ele já pagou. Me mostrou as mãos feridas por amor de muitas vidas, e uma dessas muitas vidas era eu. Deus não está falando com isso é para acabar mesmo, né? Isso é para acabar. Deus não está falando com terceiros. Essa mensagem, Tiago, lembrei de alguém que precisa escutar essa mensagem. Glória a Deus. Mas hoje é uma palavra para você investigar o teu coração. Não é uma mensagem de apelo para quem quer aceitar Jesus. É uma mensagem para quem quer abraçar os processos de cura do Senhor. E vai envolver uma exposição santa, onde você acha que está passando vergonha, mas na verdade você está vivendo um milagre que vai abençoar muitas vidas. Hoje nós estamos aqui falando da história de um homem que entrou despretensiosamente numa sinagoga e teve a mão curada, teve a vida transformada. E 2000 anos depois, Deus está falando aos nossos corações através da vida desse homem. Sabe o que isso significa? É que quando você diz sim para o Senhor e quando você abraça o que Deus está te chamando, essa obra nunca termina em você. O teu sim, um dia, vai reverberar na vida de muitas pessoas. O teu sim, um dia, vai reverberar na vida de muitas pessoas. Feche os seus olhos nessa noite. Quem nesse mundo amor tão grande pode ter, de entregar a própria vida sem temer? Quem já sentiu a dor de ser cravado em uma cruz, pagando pelos erros que não cometeu, e olhar nos olhos de quem tanto mal lhe fez? Ele olhou para nós, aleluia, e sem ressentimento oferecer perdão. Quem pode ser melhor amigo que o Senhor, que pelo servo a própria vida renunciou? Quem pode ser melhor amigo que o Senhor, que pelo servo a própria vida renunciou? Ó Senhor Deus, eu te dou graças, Pai, nessa noite, por aquilo que o Senhor ministrou aos nossos corações. Eu oro, Pai, para que nós nunca sejamos achados, Pai, como pessoas que estão próximos de Ti e tão distantes. Ó Deus, nos dá humildade, Pai, sensibilidade, para entender que o Teu chamado é bom, para entender que a Tua vontade é agradável, é perfeita. Nos dá sabedoria, Senhor Deus, para entendermos que quando o Senhor nos expõe é para o nosso bem e não para a nossa vergonha. Nos dá fé, ó Pai,
para crermos que tantas situações que inicialmente nos parecem cilada, quando nós vamos perceber, na verdade, é o Senhor preparando uma grande transformação em nossa vida. É o Senhor preparando um grande milagre na nossa vida. Eu oro, Senhor Deus, para que ao Senhor nos chamar, possamos ter o entendimento de que não é um homem, de que não é uma proposta humana, mas que é o próprio Deus nos chamando lá do céu, que é o próprio Senhor nos convidando para algo mais profundo, para algo mais forte. E eu oro ao Senhor pela vida de todos que estão abraçando essa palavra nessa noite, sejam aqueles que estão aqui presencialmente ou que estão assistindo online de algum lugar. Se tem algo na nossa vida, Senhor, que está deficitária, que está mirrada, que não está desenvolvida como o Senhor deseja, nós entregamos nas suas mãos nesse momento, para que o Senhor possa tocar e para que o Senhor possa nos transformar, em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Quantos recebem essa palavra nessa noite? Glória a Deus. Para nós encerrarmos aqui, quero chamar o pastor Saulo, que vai dar a bênção apostólica, mas eu quero fazer um pedido especial nessa noite. Tem alguém aqui que deseja fazer uma aliança com Jesus nesse lugar? Se houver, levante sua mão, faça um sinal com sua mão aí mesmo onde você está, nós vamos orar por você. Tem alguém aqui nessa noite? Uma pessoa ali, glória a Deus, aleluia. Tem mais alguém ali, glória a Deus. Outra pessoa ali, terceira pessoa ali, glória ao nome de Jesus. Tem mais alguém que quer fazer uma aliança com Jesus nessa noite? 4 pessoas ali, 5, glória a Deus, aleluia. Você pode aplaudir ao Senhor nessa noite por essas vidas. Oh, santo, 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 santo é o nome do Senhor. Eu peço sinceras desculpas pelo horário, me excedi um pouco, mas eu quero bem rapidamente convidar vocês que levantaram as mãos para vir aqui à frente. Vem bem rapidinho, fiquem tranquilos, a câmera não pega ninguém. É só para nós orarmos por vocês e nós recebermos cada um de vocês na família de Cristo nessa noite. Vem cá rapidinho, todos vocês que levantaram as mãos. E quero louvar ao Senhor pela vida de cada um de vocês. Louvado seja o nome do Senhor. O pastor Saulo vai estar fazendo a oração por essas pessoas que hoje fazem uma aliança pública com Jesus e também liberando a bênção apostólica. Deus abençoe a todos. Amém, Senhor. Tiago falou sobre exposição. O lugar onde você mais se expõe é, por exemplo, num consultório médico. O médico é alguém que você entra lá, tira a roupa e fala assim: me corte. Esse tipo de exposição que essas pessoas estão fazendo aqui agora é o reconhecimento de alguém que precisa ser cortado, de alguém que precisa ser tratado, de alguém que precisa ser exposto. Mas o grande benefício é que o médico que está aqui presente é também o nosso melhor amigo. É alguém que não vai te violar, é alguém que não vai abusar da sua confiança, é alguém em quem você pode confiar a sua própria vida, a sua intimidade, a sua integridade, a sua história, seus segredos, seu futuro, seu destino. É isso que nós fazemos. Quando nós confiamos nele, quando nós percebemos que além de ser um perito, ele nos ama. Além de não conhecer derrota, ele não conhece outra linguagem que não a linguagem do amor, que não a linguagem do abraço, a linguagem do acolhimento. Quando a gente entende com quem a gente está conversando, a gente não se importa mais de se expor. Eu acho que ninguém aqui tem mania de sair gritando pelo meio da rua. Mas vá seu filho atravessando a pista sozinho. Qualquer um sairia gritando no meio da rua na mesma hora e não se importaria de estar se expondo, porque é uma causa maior em jogo. Eu quero dizer que a sua salvação é uma causa maior, e a entrega da sua vida, o seu futuro, o seu coração, o destino da sua alma é a causa maior que temos a tratar hoje. Essas pessoas estão aqui desesperadas gritando: eu preciso de salvação, eu preciso ser tratado por esse médico, eu preciso. E por isso não estão se importando em se expor. Se tiver alguém mais que também queira se expor aqui na frente agora, para ser tratado por esse médico, alguém que de repente esteja distante do Senhor e reconheça essa doença e queira dizer: eu também preciso ser tratado, ainda dá tempo.
a gente pode orar por você, pela sua vida. Se alguém mais quiser, Mari vai cantar só uma estrofezinha. É o tempo de você vir. E a gente ora. Tiago passou do tempo, já era. Glória a Deus por sua vida, meu irmão. Glória a Deus por sua vida. Glória a Deus. A porta do consultório está aberta. O doutor está higienizando o bisturi. Se alguém mais precisar ser cortado, ser tratado, se alguém tiver furúnculo para ser aberto aí, Ele vai te purificar hoje. A consulta é de graça. O preço Ele já pagou. Por amor de muitas vidas, e uma dessas muitas vidas era eu. Quem nesse mundo amor tão grande pode ter, de entregar a Senhor, própria vida sem temer. recebe esses pacientes agora Quem já sentiu em teus braços, a dor de ser esses que se expõem gravada em uma cruz, no teu consultório, pedindo tua cura, pagando teu pelos afago, erros teu tratamento. que não O Senhor é médico das almas, médico dos corações. e olhar nos olhos. Ninguém nos trata como o Senhor. Tanto mal Ninguém tem cura a distribuir como o Senhor. Que nessa hora e o Senhor sonde os corações, derrame do teu bálsamo, da tua cura, do teu óleo que cura, que restaura. Acolhe os teus filhos. Cura, Senhor, as feridas acumuladas em seus corações, em suas almas. E que no nome do Senhor Jesus, toda impureza seja expulsa para nunca mais voltar. Que haja purificação, que haja salvação, que haja um tratamento completo. É nisso que nós cremos. Que entregamos a vida dos teus filhos, entregamos as nossas vidas, os corações, expectativas, medos, decepções, angústias, esperanças. Tudo está em tuas mãos, na mão do médico dos médicos, na mão do nosso melhor amigo. Por isso nós oramos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Aplauda o Senhor pela vida dessas pessoas. Que o Senhor os abençoe poderosamente e confirme em seus corações os seus nomes escritos no livro da vida para todo sempre. Em teu nome, Pai, nós dizemos que o amor de Deus, que a graça do Filho, que a comunhão restauradora e terapêutica do Espírito Santo estejam sobre toda a igreja, sobre todo aquele que passou pelo consultório do médico dos médicos, todos aqueles que se expuseram diante de Ti, desde agora e até o céu. Amém, amém e amém. Que o Senhor te abençoe e te conduza em segurança até a sua casa. Lhe falei do meu passado e me perdoou. Isso